E aí pessoal, tranquilo, beleza? Espero que esteja todos muito bem. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje a gente vai testar a configuração o Ryzen 5 4650G mais a RX 6600. Vamos testar aí aqueles testes que a gente sempre faz aqui no canal em vários jogos. Tudo tá em estoque, não fiz nenhum tipo de overclock, nem PBO. Nossa placa-mãe é a B450M e as memórias 2x8 a 3200 MHz. E essa daqui é a nossa bancada que nós está testando. Nós estamos aí com a Aircooler Box que vem no processador, a Aircooler bem simplesinho, placa de vídeo RX 6600 da Pulse Sapline, as memórias Asgard e a placa-mãe da Gigabyte B450M GameX. SSD SATA e um SSD M2 3.0 da XPG. Então eu já peço aquele like, ajuda demais em nosso conteúdo, e vamos lá para o vídeo. Começando aqui com os testes, pessoal, o CS2 Conquer 2, nós estamos aqui no mapa aqui do Nuke. Vamos dar uma olhada aqui nas nossas configurações. 1080p, tela cheia 120Hz, e as configurações aqui nós colocamos tudo no mais baixo possível, tentando aí alcançar o máximo de FPS. Qualquer coisa também a gente testa até um 720p para testar um gargalo aí. No início ali deu uma travadinha. Vamos ver como é que nossa configuração vai se manter. Nós está pegando aí 152, 146, 148 FPS. Uma média aí acima dos 100 FPS nesse mapa. Resolvemos testar um mapa diferente, né? Sempre a gente testa aí o Deduche. Acabei aqui, resolvi testar aqui um mapinho diferente. Eita, deu ruim para nós, pessoal. Nosso processador tá pegando ali 38, 40% de uso, enquanto a placa de vídeo pegando aí 70% de uso. Um gargalo, né? O processador não dá conta de elevar a placa de vídeo em 100%, mas aí a gente já consegue rodar ele tranquilamente acima aí dos 100%, acima aí dos 100 FPS. Vamos testar aí também em 720p. Agora, pessoal, colocamos aí 720p, continuamos aí com tudo no mais baixo possível. Vamos ver aí se a gente consegue um FPS melhor, ou até mesmo a estabilidade melhor. O FPS não mudou, tá? O 1080p tá bem melhor, e o FPS deu até uma diminuída. Nós tá ficando aí 120, 115, 120 FPS. Processador ali pegando até 40% de uso, e nossa placa de vídeo 50% de uso. Mas dá uma olhada no clock da placa de vídeo, tá? O clock da placa de vídeo tá ali em 800 MHz, uma placa de vídeo que bate um clock 2600, clock bem baixo. Então aí é o processador não dando conta de empurrar o tanto de FPS que a placa de vídeo tem para entregar, mas aí nós conseguimos jogar tranquilamente aí no 1080p, se mantendo aí com a média de 100 FPS tranquilamente. Vamos partir para um próximo game. Farlight 84, aqui nessas configurações aqui nós colocamos muito alto em 1080p, aqui nessa configuração qualidade gráfica suave, não muito alto. Vamos ver como é que o nosso game vai pegar. Nós temos aí 200, a média de 200 FPS. Nós tá pegando aí uma média de 187 FPS nessa configuração. Rodando bem, tá? Olha lá, alguns picos até 200 FPS. Gráfico bom, desempenho muito bom, tá? Nessa configuração que a gente tá rodando. Processador 4300. Vamos ver o consumo, a utilização da placa de vídeo. A placa de vídeo está sendo utilizada 53%, alto game, bem levinho. Vamos partir para um próximo game. Agora, pessoal, testando aqui o God of War. No God of War aqui nós estamos aqui com o game 1080p, qualidade dos gráficos tudo no Ultra em 1080p.
E aqui nós temos aí a nossa configuração pegando aí uma média aí de 57 FPS. Vamos chegar aqui numa luta mais frenética. O processador é 4.3 MHz. Temos um consumo aí de memória RAM de 10 GB. E na memória VRAM nós temos aí um consumo de 7.2 GB. Entregando aí um bom desempenho nessa configuração. Conseguindo rodar aí com a média acima dos 60 FPS tranquilamente nessa configuração, e nós temos um consumo aproximadamente de 226 watts, tá? Então uma fontezinha de 500 watts já é mais do que o suficiente. O nosso processador, o nosso air cooler box do nosso processador está segurando bem a temperatura do processador. E a temperatura ambiente aqui está chegando em torno aí de 30 graus. Temperatura ambiente. E está segurando aí e o processador está se mantendo bem frio, olha lá, 56 graus com 60% de uso. E a placa de vídeo aí está em 84% de uso. Horizon Forbidden West em 1080p com os gráficos aqui tudo no muito alto, na máxima qualidade dentro do game. Vamos ver nessa configuração, ó. E nessa o game tem uns gráficos bem bonitos, tá? E nessa configuração nós temos aí um consumo na memória RAM de 11 GB, memória VRAM consumida ali em torno de 6 GB, placa de vídeo em 100% de uso e processador aí 58, 60% de uso, processador 60 graus, 59 graus e a nossa placa de vídeo 67 graus. Processador está se mantendo a temperatura ok, bastante frio. E nós temos aí uma média de 49 FPS. Com essa configuração que eu consigo rodar o game em 1080p tranquilamente, tá? Se quiser aí alcançar uma média aí de 60 FPS, ou utilizar o FSR, ou até mesmo abaixar para o alto. Eu preferia abaixar para o alto do que usar o FSR, baixar alguma coisa aí para o alto para segurar aí uma média de 60 FPS. Aqui, por exemplo, eu estou rodando aqui, jogando o game com controle. E para mim tá ok, tá? Tendo aí uma média de 40, 45 FPS. Para mim aqui dá para jogar tranquilamente. Eu vou ter uma ótima experiência. Consumo aí 230 watts. Spider-Man Miles Morales com as configurações gráficas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Configurações gráficas dentro do game. Exibição, nós está com game 1080p sem alguma tecnologia de upscale, com os gráficos muito altos, sem utilização do Ray Tracing e o game inativo. E aqui com essa configuração nós temos aí, vamos ver, a placa de vídeo pegando 99% de uso, processador 57% de uso, temperatura do processador está em 53 graus, e placa de vídeo tem 69 graus, sendo utilizado a quase 100%, 97, 98, e temos uma média aí de 80 FPS, tá? Consumo bem baixo, 230 watts, um consumo bem baixo, entregando aí um bom desempenho, uma boa performance. Lembrando que nós estamos utilizando a última versão do drive da AMD, o AMD Soft Adrenalin 24.3.1, a última versão, tá? E tá rodando aqui super bem no Spider-Man Miles Morales. 1080p com os gráficos aqui tudo no muito baixo, DirectX 11. E aqui, pessoal, nós temos aí o game pegando a média de 100, 120 FPS, enquanto aí o nosso processador está sendo utilizado ele 60% de uso, frame time bem estável, tá? Dá para jogar tranquilamente aí, tendo uma média boa de FPS, placa de vídeo pegando ali a 70% de uso. Eita, deu ruim de para nós pegando um bom desempenho.
Ó, no PUBG aqui nós temos aí uma média boa de 100, ficou aí numa média de 100. Resident Evil 4 Remake em 1080p, nós colocamos os gráficos aqui na máxima qualidade e desativamos o traçado de raio e colocamos também o cabelo do Leon no normal, tá? Porque muitas das vezes eu tenho sentido aí uma falta de memória VRAM para rodar o cabelo do Leon. E aqui, pessoal, nessa área que eu escolhi aqui para fazer o nosso benchmark, eita, alguns momentos está dando umas travadinhas. Eu posso melhorar aí abaixando alguma coisa, até mesmo travando o FPS. Deixa eu travar o FPS para ver se fica mais estável. Aí, pessoal, travei o FPS em 60. Agora eu travei o FPS 60, ficou bem mais estável, rodando bem mais liso. Isso daqui praticamente é o que vocês vão jogar, tá? Travar ali em 60, ativar o V5 aí e ser feliz. 60 FPS já dá de bom tamanho. E aqui nossa placa de vídeo está sendo utilizada até 91% de uso, enquanto o processador 44%, e a temperatura, tanto placa de vídeo quanto o processador, ficando aí com a temperatura bem frio e com desempenho muito bom, tá? Desempenho aí, nós temos aí um desempenho muito bom, a média boa aí de FPS aqui dentro do Resident Evil. Vamos lá até... eita, tem algum momentinho ou outro, dá uma leve travadinha, pode ser a falta até de memória RAM, tá? Talvez se você tivesse aí com memória de 32 GB memória RAM, poderia estar bem mais estável. Esse game que é um game que ele puxa tanto memória RAM e memória VRAM. Então acaba, eu já fiz em alguns testes meus, e quando eu colocava aí 32 GB de memória RAM, eu sentia que o desempenho estava esses jogos consomem mais memória RAM, como aí um game aí, The Last of Us, o próprio game Avatar, Frontiers Pandora, esses jogos Hogwarts Legacy, esses jogos assim. Quando eu estava testando com 32 GB na mesma configuração, eu senti que o game ficou bem mais estável, tá? Então acredito que algumas travadinhas em alguns momentos falta aí de alguma memória. Lembrando, pessoal, que eu gosto de testar na máxima, assim, testar na máxima qualidade em 1080p para a gente ver até onde a gente pode ir nessa configuração, e até mesmo com o processador aí. Pare nessa configuração aqui. E aqui no game Free Fire, pessoal, nós tá pegando aí uma média de 111 FPS, 110, 111, estamos com o game aí 1080p, preset ali mais ou menos no médio. Ó, agora caiu para 90, 91. A gente sabe que emuladores puxam um pouco aí do processador. Se você tem aí um processador, você vai ter um FPS melhor, tá? Mas aqui dá para brincar tranquilamente. Acredito que dá até para fazer live. Eu não consegui colocar o meu MSI Afterburner para a gente ver o consumo do processador, da placa de vídeo, mas acredito que aqui na parte da placa de vídeo está bem baixa e está consumindo mais no processador, bem estável nessa configuração que a gente colocou, tá? Não temos aqui as quedinhas, aqui esse travamento, e nós temos aí uma gameplay fluida. Lógico que o nativo aí é bem melhor do que esse rodar em emulador, mas a gente consegue ter um bom desempenho nessa configuração, uma boa gameplay, ó. Aí, ó, nós conseguimos ter uma boa gameplay com essa configuração. Alan Wake em 1080p, tá? O game aqui em 1080p eu deixei aqui no nativo, e o preset, a qualidade gráfica, nós colocamos aí um alto. Vamos ver como é que o nosso game vai ficar, ó. Com essa configuração, é a média aí de 30 FPS, tá? 30 FPS, até placas de vídeo fortes aí vai mal nesse game, e aqui nós precisa
para a gente ter uma gameplay fluida, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o FSR em modo qualidade, tentar alcançar mais FPS e vou apelar aqui, colocar o game aqui no médio, para a gente conseguir mais FPS, ó. E mesmo assim o FPS não subiu tanto, ó lá. Nós temos aí uma média de 37 e 38. Uma coisa que eu achei engraçado que eu estava notando no carregamento desse game é que o nosso processador ficou 80% de uso e beirou ali uma temperatura de 67 graus. O air cooler que vem nesse processador segura ele, tá? Pelo menos aqui para mim tá segurando bem com essa placa de vídeo. Eu não sei se vai segurar utilizando a Vega 7, quem sabe depois eu posso testar utilizando aí a Vega 7 para ver se segura com a boa performance. Vamos ver como é que vai ficar aqui numa luta mais intensa. Vamos ver aqui. Ai. Ah não, eu já passei. Ó, mas aqui nós não vamos ter a nossa luta intensa, mas já dá para a gente ter uma noção de quantos FPS que essa configuração dá para entregar. Será que se a gente abaixar para o baixo, a gente consegue um FPS mais alto? Vamos colocar o preset aqui do game no baixo. Vamos deixar no baixo e vamos ver se a gente consegue aí um FPS mais alto. Olha, no baixo não mudou tanto, nós subiu médio alto, tá? Não subiu tanto o FPS, tá? Mesmo abaixando os gráficos, o FPS mantém aí com a média de 45 FPS, mas 45 FPS com controle já dá para jogar tranquilo. Pessoal, testando aí o T-Finales, vamos dar uma olhada nas configurações gráficas. 1080p utilizando o FSR2, deixa eu desativar o FSR2 e a qualidade aqui tá tudo no baixo. Aqui ó, agora estamos aí no nativo, 1080p no nativo com tudo no baixo. Nosso processador pegando 77, 81% de uso. O game aí puxa processador. É até interessante a gente testar aí dentro desse game, né? Que puxa, pesa demais processador lá. Processador batendo 80% de uso. E a placa de vídeo também em torno de 80% de uso, entregando aí uma média de 98 FPS. Deu uma congelada ali, pessoal, legal, tá? Deu uma congelada ali, legal. Teve um momento aí. Lembrando que nós está testando aí com SSD. Eita! Nós está testando o SSD e nós temos um consumo aproximado de 190 watts, tá? Aqui praticamente que nós temos um consumo alto na memória RAM, olha lá, pegando ali 15 GB, na memória VRAM, consumo baixo, tá pegando em 4 GB. Assim, aqui dá para jogar qualquer coisa ali, tiver dando umas travadinhas, trava o FPS de acordo aí o seu monitor. Agora, pessoal, testando aqui o Fortnite no modo desempenho em 1080p, nós tá aqui com os gráficos tudo assim, tudo no baixo, tentando buscar o máximo desempenho possível, resolução 3D a 100%. Vamos entrar aqui numa partida e ver como é que vai ficar a média de FPS. E aqui dentro do game, pessoal, nós tá pegando aí uma média de 180. Vamos dar uma analisada no consumo da placa de vídeo, como é que a placa de vídeo está se reagindo com esse processador aqui, pelo menos no modo desempenho. Ó, nossa processador tá batendo aí uma média de 40%, enquanto a placa de vídeo tá pegando 70%, mas nesses testes é bom vocês dar uma olhada no clock da GPU, como por exemplo nesse cenário aqui nós tá com o clock da GPU tá praticamente a metade. Olha lá, alguns momentos nós tá subindo, tendo aí um clock mais alto, batendo 1700, 1800, e é uma placa aí que pega até 2600, 2700 se eu não estou enganado, mas pega aí mais ou menos isso. E o que acontece nos meus testes, pelo menos eu tenho notado que a AMD não vai tão bem no modo desempenho, mesmo que o processador limite um pouco altas taxas de FPS, mas a placa de vídeo também ela não é aquela placa de vídeo para entregar
que tem um drive bem otimizado para jogar um Fortnite no modo desempenho. O modo desempenho utiliza aí o DirectX 11. Não sei porque essas placas da AMD tem isso, mas aqui nós conseguimos jogar com bom desempenho, tá? Nós conseguimos jogar aí com a fluidez boa e com bom desempenho, pegando aí alguns momentos até 200 FPS e alguns momentos aí ficando aí acima dos 144 FPS. Alguns momentos aí pegando a média de 144 FPS. Aí, ó, nós tivemos aí um combate e segurou bem o FPS. Dá para jogar tranquilo. Vamos fazer aqui uma construção para ver, ó, construindo. Nós não temos aquelas quedas bruscas de FPS. Se mantém aí com a média boa de FPS. Acredito aí que vocês não terão problema aqui no Fortnite. Agora vamos lá partir para o DirectX 12 para ver como é que fica. Pessoal, no Fortnite aí, DirectX 12 1080p. Continuamos aí com tudo no baixo. Uma coisa que eu já notei logo de cara aqui no DirectX 12, o que que acontece? Na hora de carregar a partida demora demais, tá? Acaba que a gente cai aí nos dos últimos, por causa e o processador ali fica 100% o tempo todo quando está carregando a partida. E aqui dentro do game até que nós tá com a estabilidade ok, tá? Está aí o FPS, eu noto que o FPS varia bastante, mas assim, nós não temos quedas abaixo de 100 FPS. Em todo caso, se você tem esse processador, eu te recomendaria, e tá de olho numa placa de vídeo e for jogar, eu recomendaria jogar aí no modo desempenho, travar aí. Tentar travar uns 144 Hz ou até mesmo travar de acordo com seu monitor, até mesmo aqui que no DirectX 12 nós está conseguindo pegar aí uma média de 144 FPS. Outra coisa também que eu notei para essa configuração aí é o que que acontece, é uma coisa que está fazendo muitas quedas de FPS em jogos. Se você estiver instabilidade em alguns jogos aí, dá uma olhada se o Resisiblar na BIOS da tua placa-mãe está ativado. Isso aí está causando alguns travamentos em algumas configurações aí com o PCI Express 3.0. Espera aí sair alguma agesa que resolva isso, algumas atualizações de BIOS que possa resolver isso em questão de instabilidade, tá? Eu tenho dado uma percebida nisso e, aliás, foi até mesmo uma dica de um inscrito aqui no canal. Eu estava sofrendo com isso muito nessas configurações. Ó, ali deu uma travada boa. Aí depois eu comecei a testar, assim, quando eu estou no PCI Express 3.0, passei a testar sem o Resisiblar. E assim, a estabilidade dentro do game melhorou muito, principalmente aqui no Fortnite. Tem alguns vídeos aí que eu peguei até um processador melhor que esse, mas no DirectX 12 aqui tava injogável, tava bem ruim com Resisiblar. E até mesmo jogos aí como a Zone ou alguns jogos eu já tive algum probleminha aí com o Resisiblar ativado. Então se tiver tendo algum probleminha aí ou a Zone não carregando algum outro jogo aí, dá uma olhada, desativa o Resisiblar para ver se resolve. Pelo menos aqui no meu caso resolveu. É lógico, se você está aí com HD, aí não, eu acredito aí que é o HD que possa estar causando os stutters, as quedas de FPS. Agora, pessoal, o Cyberpunk 2077, aqui dentro do game eu escolhi testar aqui em 1080p os gráficos, eu coloquei aqui no Ultra, só que por padrão fica aí o FSR 2.1 ativado. Eu desabilito aqui a Prico e vamos ver como é que fica o nosso desempenho. E aqui o game nós está aqui na cidade, cheio de NPCs, e nós conseguimos aí uma média aproximada aí 66 FPS, uma média até ok,
placa de vídeo pegando 98% de uso, enquanto o nosso processador se manteve 72%. Eu não sei se você já tenha percebido, mas ao longo dos testes que a gente já fizemos aqui no canal e vamos fazer, o nosso processador se manteve bem frio. Esse processador é um processador bastante frio e o nosso cooler box que vem no processador tá segurando uma ótima temperatura, tá? Não passando ali de 65 graus, até mesmo em alguns momentos quando ali no carregamento dos shaders do Fortnite, onde o processador bateu a 100% de uso, eu notei que a temperatura ficou no máximo 66, 67 graus. É uma temperatura ok, tá? Praticamente nessa configuração aqui, se comportar dessa forma, eu não precisaria de dar um upgrade no air cooler. Lembrando que nós não está utilizando aquela pasta térmica que já vem pré-aplicada, e sim nós está utilizando uma pasta térmica de melhor qualidade, melhor eficiência. E aqui não vejo problema, tá? Travar o FPS a 60 e ser feliz, jogar aí com controle ou até mesmo com teclado e mouse. Pessoal, agora o FIVM 1080p, nós estamos aqui utilizando os gráficos no muito alto, tá? Os gráficos no muito alto, e vamos colocar aqui também no avançado. Esses gráficos que a gente está utilizando. Agora vamos ver aqui, ó, a média de FPS que vai pegar. Deu uma leve travada ali. Agora já ficou estável. Querendo ou não, se o foco aí é ter altas taxas de FPS em jogos competitivos, não é esse processador, tá? Mas se você é aquele carinha ali que não se importa com a quantidade de FPS e quer apenas desfrutar de um bom jogo, mantendo ali uns 100 FPS, tá? Com monitor de 100 Hz ou 75 Hz e vai travar o FPS, essa configuração aí é para você, tá? Vai conseguir rodar os games de boa. Olha lá, aqui nós temos aí uma média de 115. É lógico, se a gente tiver em um lugar aí que tem mais plays, ou tiver testando uma hora aí que o servidor tiver cheio de pessoas, o FPS tende a dar uma caída, porque querendo ou não, isso aí faz com que a placa de vídeo tenha mais coisas para renderizar, fazendo com que o FPS diminua um pouquinho. Eu já notei ontem, pelo menos na live que nós estávamos fazendo com essa configuração, teve alguns momentos que eu fiquei bem com bastante gente, e nós pegamos ali uma média de 50 FPS, e quando assim a gente andou de carro, ficou ali com a média de 60 FPS. Então é um kit que vocês vão conseguir jogar tranquilamente, só que tem esse porém, né? Quem joga FIVM já conhece que ele não vai ficar estável. Eu já testei em várias configurações, processadores mais fortes que nós temos aqui no canal, e mesmo assim tem alguns lugares que tende o FPS ficar mais baixo. Pessoal, testando aqui o Warzone, qualidade aqui nós colocamos tudo no baixo, mais baixo possível, mas sem utilização de alguma tecnologia de upscale. Vamos supor um 1080p nativo, tá? Com tudo no baixo. E aqui os gráficos, mesmo estando no baixo, ainda continuam bem, muito lindos, muito bonitos. Eita, meu amigo. Eita, deu ruim para nós. E aqui, pessoal, no Warzone nós tá pegando aí uma média de 122, rodando bem fluido, frame time tranquilo, tá? Nesse modo aqui ressurgência que a gente está testando, nós temos um consumo na memória RAM de 13 GB. A utilização do processador está pegando 60%, temperatura ok, tá? Lembrando também que essa época do ano na minha região é um pouco mais fresco, então em dias mais quentes possa ser que a temperatura suba um pouco mais. Placa de vídeo pegando até 91% de uso, entregando aqui uma performance que praticamente a gente não vai ter problema, tá? Não está tendo engasgo e tá rodando aí com desempenho bastante liso.
Agora, pessoal, testando aí o Assassin's Creed Mirage, vamos aproveitar aí que ele tá free, que ele tá grátis. Nós colocamos ele aqui em 1080p, foi o próprio game que nos deu essa configuração gráfica e está aqui praticamente no alto, no high, praticamente aí no alto. Rapaziada, e aqui no Assassin's Creed, nós temos aqui um cenário legal, tá? Um desempenho bom. É o frame time tranquilo, nós temos aí o processador pegando aí 66, 72% de uso, temos ótimos gráficos aqui dentro do game em 1080p e o FPS está pegando aí em torno de 84% de média. 84, nós temos aí um uso da memória RAM de quase 12 GB e na memória VRAM de quase uns 7 GB aí em média 6.5. Utilização da placa de vídeo, alguns momentos tá pegando até 100% de uso. Plaquinha ali chegou 70 graus e o processador 53 graus. Processador aí 65% de uso. Desempenho maravilhoso, tá? Desempenho muito bom. Talvez aí nós conseguiria até colocar o game na máxima qualidade, pegando aí uma média de 60 FPS. Que pelo menos aqui o game tá rodando muito bem, tá? O desempenho tá muito bom e aqui nós tá aqui no inicinho do game, beleza? Nós tá testando aqui no inicinho do game, nós tá testando aí a versão free que tá até o dia 30 desse mês, tá? Tá grátis aí até o dia 30. Você tem 2 horas aí, 2 horinhas para testar o game aí. Tem até mesmo o benchmark para você fazer o game. Deixa eu fazer um benchmark para ver como é que fica. E no benchmark aqui, pessoal, nós rodando o benchmark, nós tá pegando aquele desempenho que a gente tava dentro do game, uma média aí de 80, 74, aqui tem alguns momentos aí tá pegando 74, GPU aí 68 graus. Agora vamos esperar terminar aí o nosso benchmark terminar para ver aí o consumo que a gente vai ter nessa configuração. E aqui, pessoal, final do nosso benchmark no AVG ali, nós tivemos aí uma média de 81 FPS, 1080p no alto, desempenho até que interessante. Pro Red Dead Redemption 2 em Quad HD, nós colocamos aqui as qualidades das texturas no Ultra e o restante aqui do game nós colocou aí um preset mais ou menos no médio. E aqui no game, estamos aqui na cidade, um local que pesa mais, por conta aí de ter mais NPCs. E nós tá conseguindo pegar aí uma média de 60, acima dos 60 FPS bem estágio. Essa parte aqui vai das partes que mais vai pesar. Se a gente sair aqui da cidade, a gente vai ter um ganho a mais de FPS, o FPS aumenta um pouquinho. Então eu procuro testar nos lugares que mais pesa. Nós temos aí um consumo na memória RAM de 10 GB e na memória VRAM nós temos consumo aí de quase 6 GB. Então 1080p vocês vão conseguir rodar o game no Ultra e em Quad HD, até mesmo subir um pouco a resolução, baixando alguma coisa aí para pegar o máximo FPS ou até mesmo aí utilizar o FSR. Eu não recomendo, porque o FSR acaba que a imagem não fica tão legal como o nativo, mas aí é a opção de cada um. Aqui o Red Dead Redemption 2 está rodando super bem, como vocês podem ver, não vai ter problema. Um game aí em 1080p Quad HD vai conseguir rodar tranquilamente. Agora, pessoal, testando aí também o emulador do PS3 no PC. Nós tá aqui com o game em 1080p, utilizando aí a qualidade no médio, mais ou menos. Preset ali mais ou menos no médio. E nós tá tendo aí uma média. Vamos ir nos testes aqui. Nós tá tendo aí uma média de 50 FPS. A gente sabe que o emulador puxa mais pro lado do processador e não para a placa de vídeo. Como vocês podem ver, por exemplo, aqui nós temos aí o consumo, a utilização do processador em 67% de uso. 67% de uso
E a placa de vídeo em ali quase não sendo usado, 33% de uso. Eita, tá tendo alguns bugs aqui. Ó, e nós tá pegando aí uma média aqui dentro do game, 45, uma média até que ok. Média muito boa. Ó, dá para rodar o game tranquilamente, tá? Nós temos o consumo de memória RAM de 9 GB e o consumo da VRAM quase 2 GB, tá de boa. E o game tá bem estável. Alguns bugs que deu ali em alguma parte, mas acredito aí que também que possa ser uma otimização do próprio emulador. Estamos com os packs mais atualizados possível e fizemos ali algumas otimizações do próprio emulador para a gente não ter pegar o melhor FPS possível e não o game não crashar. E aqui tá rodando super bem com ótimos gráficos, tá rodando aqui com ótimos gráficos e nós tá mantendo aí uma média de FPS acima dos 30 FPS. Rainbow Six 1080p com os gráficos tudo no baixo, e aqui eu vou testar o próprio benchmark do game. E aqui, pessoal, testando aí o benchmark do game, o bom que a gente testando dentro do benchmark é que a gente vai ter uma média de FPS mais fiel, né? E aqui no benchmark nós temos aí um consumo de 8 GB da memória RAM. O uso da memória VRAM tá pegando ali 2 GB e o uso do processador tá pegando aí 78% de uso. Clock, processador e placa de vídeo se mantendo fria. Agora nesse exato momento nós está aqui com a temperatura média de 25 graus. E o nosso air cooler aí tá tancando tanto em jogos campanha, em jogos que mais pesou, como God of War, que mais faz a placa de vídeo processador esquentar, como também em jogos aí de FPS, tá? Jogos competitivos que utilizam um clock maior do processador, que está segurando bem a temperatura, o cooler box. Vamos ver aí o final do nosso benchmark, quanto FPS que nós vamos ter de média. Olha, aqui nós pegou aí uma média de 200 FPS com mínima de 154 e máxima 394. Acredito aí que é uma média até boa, tancando aí uns 240 de média, tancando uns 240 e um monitor aí de 240 Hz. Valorant 1080p com as qualidades dos gráficos aqui tudo no baixo, visando aí o máximo FPS. E aqui, pessoal, no Valorant nós tá pegando aí uma média de 224, 225, 226. Placa de vídeo quase não sendo utilizada e o processador também sendo utilizado bastante pouco. Nós temos um consumo aí de 10 GB na memória RAM e também um consumo aí na memória VRAM de 12 GB, consumindo bem menos, só que entregando aí uma média boa de FPS. Acredita aí quem tá mirando aí um monitor 144, até mesmo 180. O 240 é o processador que limita a placa de vídeo, mas dependendo aí se colocar um processador com clock maior, um processador melhor, você vai ter um desempenho, um FPS melhor. Mas aqui nós alcançamos aí, para mim, no meu caso aqui o monitor é 144 Hz, para mim estaria mais que bom, mas aí depende de você aí, né? Talvez quer jogar com mais FPS. Aqui tá rodando bem, processador e placa de vídeo bastante frios, então o cooler box aí está tancando as nossas configurações. I grew up in a place where they told you what to chase,